Olá, meus amigos. Estamos começando o primeiro Evangelho lá do ano. É um prazer poder compartilhar com vocês esse momento familiar do Evangelho. Para você que deseja fazer o Evangelho conosco, pegue agora, aproveite esse momento para pegar o livro, para acompanhar conosco o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8º, a aliança da ciência e da religião. Vamos fazer a nossa prece inicial. Estou aqui com o Paulo e o João. Eu vou pedir para o João, você pode fazer a prece. Então vamos sintonizar o nosso pensamento com Jesus, com os amigos espirituais, sobretudo com Deus, nosso Pai Criador, para que mais uma vez possamos, em nome da fraternidade, reunidos, estudar as leis espirituais, estudar o Evangelho à luz do Espiritismo. Que tenhamos as inspirações para compreendermos bem o texto e possamos irmanar os nossos corações nesse ideal de fraternidade e de paz. Que os amigos espirituais protejam a cada um de nós em nossas casas e nos deem seu amparo, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, nesse momento, vamos nos concentrar. Se você puder, chame seus familiares, reserve a sua água fluidificada, porque aqui a gente já reservou a nossa. E a gente não pode deixar de falar. Um ótimo 2015 para vocês. Hoje é o primeiro dia do ano. Feliz ano novo para todos. E vamos começar esse ano muito bem, né, com esse Evangelho, esse momento de refletir, de repensar. E é muito prazeroso poder compartilhar com vocês. Vou pedir então para o Paulo para a gente iniciar a leitura e aí normalmente a gente vai discutindo, comentando. Se vocês quiserem comentar nesse momento na Rede Amigo Espírita ou no Facebook também, a gente vai procurar responder os comentários de vocês. Então vamos lá. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Item 8º, aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava o que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem
o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, muito interessante esse capítulo, esse item, né? Lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu acho isso aí no mínimo intrigante. A primeira coisa que vem, uma das primeiras coisas que vem é demonstrar essa união de ciência e religião dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E duas forças que naturalmente andaram separadas por muito tempo, né? Mas será que foi sempre assim? Eu imagino que no início, não sei se o João pode me ajudar, existiu um momento em que nós tivemos na humanidade uma união entre ciência e religião saudável, e depois houve um rompimento que até hoje nós temos ainda que superar esses traumas, e o Espiritismo vem justamente para isso, né? É assim, na história, né, se a gente for pesquisar, os povos mais antigos, os próprios judeus, né, eles tinham muito isso, buscar o conhecimento da natureza, conciliar com a revelação espiritual. Os egípcios também, os indianos. Então, os povos mais antigos, que a gente sabe que vieram, né, de outras regiões do universo, que já tinham mais evolução, pelo menos intelectual, haviam saber de forma completa, né? O aspecto religioso, o aspecto de ciência, de filosofia e também a arte. Então era algo integral ou holístico, como se costuma dizer. Com o passar do tempo, né, cada povo foi meio que se fragmentando e ficando especializado em alguma coisa, né? Os orientais mais para o lado espiritual e os ocidentais mais para a razão e para a ciência experimental e prática, né? Você ir no laboratório, dissecar, mexer nos elementos e só crer naquilo que é positivo, que era essa a situação da época de Kardec, né? Interessante, no século XIX a gente sabe que havia um materialismo muito propagado na ciência, na filosofia também, e a ideia de religião, de igreja, estava sendo rechaçada, né? Colocando de lado todos os dogmas, todas as crenças. De certa forma, isso foi bom para demolir ideias cristalizadas, né, de dogmas religiosos desde a época medieval. Foi preciso ter essa força mesmo para para destruir, mas eles só destruíram, não construíram nada, na verdade, né? Entronizaram a razão e a ciência, e Deus não era mais preciso segundo o pensamento deles. E aí vem o Espiritismo para construir algo novo, né? Ou reconstruir o que os antigos já tinham deixado e a gente acabou não dando valor, né? Assim, o que me chama a atenção logo no título, né, quando Kardec coloca aliança, e mais abaixo no texto ele coloca marchando, isso dá a ideia também do próprio capítulo não vir destruir a lei. Então, assim, houve uma primeira aliança do povo judeu, né, feita por Deus. Depois Jesus traz uma nova aliança, o Novo Testamento, e o Espiritismo é a sequência disso tudo, resgatando o aspecto de ciência agora. Então a ideia de aliança permanece. Allan Kardec, eu acho que é muito feliz quando coloca o nome aliança. Ele não colocou união, né, casamento, reconciliação, colocou aliança, que é um termo muito significativo no contexto bíblico, né? Isso é muito importante. Verdade, tem essa. Essa questão da contextualização até de quem nos acompanha, do capítulo Não Vim Destruir a Lei. Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, Instruções dos Espíritos, que vai ver que a primeira mensagem é do Espírito Israelita. Então, Kardec ele resgata realmente e faz a união das revelações, né? Informando inclusive que, sendo as revelações divinas,
não pode haver contradição entre elas. Isso. Né? Então ele vai falar sobre Moisés, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre o Espiritismo nesse capítulo e vai verificar exatamente algo que é fundamental e que ele inclusive cita em alguma obra da codificação, não me recordo agora, ou em outra literatura, que o grande problema da humanidade seria o orgulho, o egoísmo, que a gente vê muito presente nessa questão do exclusivismo, dos pontos de vista, né? E algo que é decorrente muito disso, que é o materialismo, que é um outro mal muito grande da humanidade, causador de uma série de transtornos, né? Inclusive a questão do suicídio tem muita relação com isso. Não que apenas quem se suicide seja alguém materialista, não? Longe disso. Mas é algo que nós precisamos combater efetivamente para poder diminuirmos esse índice, né? Por exemplo. Então, essa questão primeira diz assim: o Espiritismo, igualmente como disse Jesus, também não veio destruir a lei e não veio destruir aquilo que Jesus trouxe, mas esclarecer, desenvolver, colocar de forma mais clara para a humanidade aquilo que Jesus disse, mas de uma forma ainda velada, de uma forma não tão clara, porque não tínhamos ainda amadurecimento suficiente para a compreensão. Né? Você fala em materialismo, toda vez que se fala em materialismo eu lembro do filme de Bezerra de Menezes, né? O discurso que ele dá é interessante sobre materialismo, que às vezes a gente fala em materialismo como ciência, mas uma coisa não equivale à outra, né? Materialismo é uma parte de um conhecimento que se considera científico, mas desconsidera a realidade espiritual, e para mim isso não é nem ciência, né? A minha opinião pessoal. Mas o Bezerra de Menezes vai dizer que o materialismo se provaria efetivo, né? Se ele se demonstrasse, provasse que através dele se mudou vidas, né? Pessoas deixaram de cometer suicídio. Na verdade, salvo engano, Mael, é que ele foi desafiado Isso, por um materialista para um debate, enfim. Aí ele disse que se ele provasse que o materialismo tivesse ajudado, consolado, não é? Alguém, aí ele iria, não é? Debater com aquela pessoa. Verdade, porque realmente não é o espiritualismo, a ideia de vida futura é uma ideia muito consoladora, né? E a concepção de que tudo é matéria e não existe nada após disso, acreditar no nada, tem um termo que era usado, o niilismo, né? Você acreditar no nada. É uma noção assim tão vazia, né? Você perde o sentido de viver. Eu acho até assim, importante a gente fazer uma colocação que assim, a ciência ela tem um papel e que ela não pode fugir desse papel, né, do processo investigativo. Tem um âmbito próprio dela. Exatamente. Né? O que Kardec traz, né, é que você não pode desconsiderar, né, do lado, vou dizer assim, materialista, a ciência com o seu lado materialista, desconsiderando as questões espirituais, e por outro lado a religião também. Exatamente. Querendo não mais se ligar, e aí uma série de fenômenos inexplicáveis, tanto de um ponto de vista exclusivo da matéria ou da ciência e outra da religião, né? Mas existe as suas funções, e engraçado é que a própria doutrina espírita ela nasce de um processo de observação com um método e com um objeto de estudo, né? Daí o caráter científico muito forte da religião espírita, né? E aí, evidentemente, assim, até eu acho que é importante ressaltar, não uma religião num conceito de hierarquia sacerdotal, né, de dogma, instituição, mas no sentido da ligação, né, da ligação da criatura com o Criador.
Eu gosto de pensar assim, Paulo, que o Espiritismo ele não nos pertence, ele não pertence a ninguém, nem ao próprio movimento espírita. O Espiritismo está aí para quem quiser estudá-lo. Ele trata das leis universais, como o próprio Kardec vai comentar aqui, né? São leis imutáveis da natureza, né? Leis que tratam da nossa natureza divina, da nossa natureza material também, né? Os procedimentos materiais. Eu gosto só de dizer assim, a quem pertence, por exemplo, a lei da gravidade? Não é? Pertence à humanidade, quer dizer, uma descoberta, né, que a humanidade se apropria disso para poder auxiliá-la até mesmo no desenvolvimento de uma série de questões. A doutrina espírita da mesma forma, né? Não pertence a este ou aquele, pertence à humanidade como também uma ferramenta para a sua evolução, né? Para o descobrimento de uma série de outras coisas que advêm daí. Tem um ponto aqui interessante no final do segundo parágrafo, né, quando Kardec vai dizer que quando a religião se alia à ciência, ela vai adquirir um poder inabalável, né? Porque vai estar de acordo com a razão e não mais se opondo à lógica dos fatos. Então, se a gente for ver, até em termos estatísticos, né, muitas pessoas se declaram ateias, né, ou descrentes na realidade espiritual, porque a religião que elas conhecem é pueril, é infantil. As ideias que são passadas, né, por certos líderes, quando você coloca um mínimo de lógica, você derruba todas aquelas crenças desses líderes. Então fica muito fraco o convencimento de um religioso que não tem base na razão e nos fatos, para alguém que está buscando realmente a verdade. Aí ele olha e diz, bom, se o quadro religioso que me oferecem é só esse, eu prefiro ficar na minha concepção própria, né, até no ateísmo, ou entender Deus de uma outra forma, algo mais pessoal do sentimento, porque o que a religião mostra não convence. E o Espiritismo vem resgatar o lado racional para mostrar que as ideias de imortalidade, de reencarnação, né, de preexistência da alma e de Deus são reais. Isso não é conto fantasioso de Jesus, de Buda, de Krishna, mas são leis da natureza. Então é o poder inabalável realmente que a religião vai adquirir quando se apoiar na razão e na ciência, né? Eu acho até que o ateísmo ele tem a relação direta com a falta de crença no Deus ou deuses, né, com D minúsculo. Ou seja, deuses de uma invenção, de uma convenção, né, algo criado para que você possa atender a certos caprichos que cada um tem, né? Então, então assim, eu sou ateu porque eu não acredito nesse Deus que me apresentam. Exatamente. Né? Então eu não sou. Aí quando você pergunta, eu já conheci várias pessoas que se declaravam ateias, né, e dizer assim, não, eu acredito numa energia superior, tal. Então, achou. Né? Então você não é ateu, na verdade. Você acredita em algo que está acima. Né? Então esse algo acima, o nome é uma convenção. Exato, é um fato que não E eu percebo assim que pessoas próximas, elas têm esse comportamento às vezes de aversão por uma primeira impressão muito errada, assim, que às vezes a gente tem. E eu digo que a gente passa às vezes, chega num movimento qualquer, toma alguma visão inicial, já faz um preconceito totalmente equivocado, distorcido sobre alguma corrente, seja científica, seja religiosa. E aí a gente não procura mais se informar e aquela ideia vira a nossa concepção do que seria aquela corrente religiosa, né? Então a primeira impressão às vezes nos trai, né? Então a ideia da gente sempre se analisar as coisas, analisar as nossas ideias, né? Sobre tudo, né? Mesmo dentro do Espiritismo, em relação a outras correntes, né? A gente ter essa noção de universalidade, de diálogo principalmente, né? Uma coisa interessante que eu lembrei agora que é intrigante também é que dentro da ciência as maiores descobertas da ciência na história da humanidade foram capitaneadas assim, vanguardeadas por padres. Isso quem falou foi, se não me engano, um Pode Saber com a irmã Aila, que o pessoal lá do Saber, quem não conhecer, acessa aí o portal Saber. E eles comentaram que dentro da ciência, muitos padres, a exemplo de por exemplo, na área da genética, o Mendel, né, que
que na época nem teve seu trabalho considerado, anos depois que foram lembrar da descoberta que ele tinha feito na área da genética, e outros que nesse podcast eles citam. Então, grande contribuição que a gente é intrigante. Exatamente, né? O próprio Newton, né, era muito religioso, até se interessava por questões esotéricas do judaísmo e tudo mais. Ele queria entender Deus, na verdade. Então esses grandes cientistas e filósofos antigos, né, os principais que ficaram na história, porque os outros, a própria, como Kardec vai dizer aqui, eles vão ser arrastados e a própria história vai colocá-los no lugar que lhes compete, né? Não tem relevância universal. Então os maiores gênios assim de ciência e filosofia, eles tinham um lado espiritual muito forte. Einstein, né, que dizem que tem uma frase, que eu não sei se é dele, mas é interessante a frase, que a ciência sem religião ela é manca e a religião sem ciência é cega, porque não tem o apoio da luz da razão, né? Vai aceitando tudo quanto é crença sobrenatural e nessa cegueira acaba não tendo, como Kardec fala, o poder inabalável. Então Einstein era um homem profundamente religioso, né? Profundamente religioso, e eles buscavam descobrir as leis naturais, os segredos de Deus. Era a ambição do Einstein, era saber o que se passava na mente de Deus. Então veja só, era um espírito mesmo ali já sensível, reconhecendo o poder criador. Os outros ficam, e vão ser, como Kardec fala, arrastados, porque é da própria natureza a evolução em direção a Deus. Eu não sei se também é de Einstein, eu já ouvi falar, não sei se é de outra pessoa, mas que assim, se Deus não existir, precisamos criar um para justificar toda a obra do universo, né? Mas talvez há uma explicação, pelo menos na parte ocidental da humanidade, com a dominação da igreja. Então o próprio conhecimento, os estudos ficaram muito mais na mão dela. Então daí, e outra, então naturalmente iam surgir as ideias, né? O pensamento tal, muito em cima daqueles estudiosos, e talvez também a gente não percebeu uma sutileza, até da providência, para tentar unir essas duas forças. Já desde sempre, tentando unir, mas aí o orgulho humano, né, fazendo sempre que se eu estou um partido deste lado, então o meu lado é verdadeiro. Se eu estou um partido do outro lado, o outro lado é o verdadeiro. E nunca enxergando a ponte, né, que existe entre elas de forma incessante. Tem uma outra questão também que eu gostaria de colocar. A questão da doutrina espírita, né? Que aí, coerentemente, para que você tenha essa força inabalável que Kardec coloca aqui, é uma religião, né? Enfim, essencialmente progressista, ou seja, ela anda de mãos dadas com a ciência. Por isso que é doutrina. É a doutrina, né? Sabia que, só um parênteses, doutrina a gente usa muito no campo do direito. Doutrina é tudo o que se fala, se comenta, em geral, por várias pessoas, estudiosos do direito, em relação a leis. Não é uma lei, né? Ela é algo que se desenvolve. Comenta e se desenvolve através de leis. Então, muito interessante o Kardec ter utilizado esse termo. E a doutrina, ela muda, realmente, ela é mutável, de acordo com as descobertas, e as próprias leis vão sendo, no nosso caso, as leis naturais, né, são imutáveis, mas a gente vai descobrindo mais elementos das leis, né, descobrindo como é que elas funcionam melhor. E essa sensatez de Kardec chega ao ponto de ele afirmar que, se de 10 pontos defendidos pela doutrina espírita, um deles a ciência comprovar que a doutrina espírita está equivocada, que a gente abandone o espiritismo naquele ponto e sigamos a ciência, né? Até hoje, de fato, a ciência não comprovou nada. Pelo contrário, ela vem reafirmando coisas que foram ditas lá atrás, né? Seja na codificação, seja nas obras posteriores, né? A exemplo disso, as obras de Chico Xavier estão repletas de mensagens de Emmanuel, de André Luiz, por exemplo, que já foram ditas em livros lá atrás, que a ciência vem exatamente confirmando. Aliás, coisas que eram ditas que eram totalmente contrárias ao pensamento acadêmico daquela época. Ou seja, se fosse para Chico ser um charlatão, que ele fizesse algo que fosse apropriado, né, para que fosse ser aceito. Ao contrário, era polêmico, mas depois, então, décadas depois, a ciência veio realmente a confirmar. Muito impressionante, até porque
próprio movimento espírita da época, naquele momento, teve uma certa resistência às obras de Chico no início, mas ao trabalho da espiritualidade pensando não apenas no presente, né? No futuro, em como hoje a gente vai ainda se agraciar de tantos conceitos importantes dentro da obra de André Luiz, né? Por exemplo, sobre medicina, sobre toda a parte do funcionamento do cérebro. Assim, a gente ainda não chegou no nível que André Luiz narra na série lá do Nosso Lar, sobre essa questão da medicina. Isso é impressionante mesmo. Uma coisa que me ocorreu agora foi o seguinte, assim, a gente pensar no nosso contexto de povo brasileiro, né? A gente é muito dado ao lado religioso, ao misticismo, aquilo que é sobrenatural. Então, o nosso país é muito rico em diversidade religiosa, né? E a gente é aberto e aceita com muita facilidade o aspecto espiritual. Mas muitas vezes falta esse lado de ciência e de razão, né? Então, o espiritismo na França, comparado com o Brasil, né, praticamente morreu e reencarnou aqui, como se diz, num tom de brincadeira. Mas que espiritismo nós temos no Brasil, né? Qual é o tipo de relação que a gente realmente exercita no movimento espírita? Será que já concilia bem razão com sentimento, com intuição espiritual, né? Ou será que a gente ainda se deixa levar muito pelas crenças do que já se fala, pelos líderes, você aceita isso e não faz uma análise racional, né? Então, acho que no Brasil, no nosso contexto, talvez o que precise, assim, para as massas pelo menos, dar mais atenção ao lado racional, né? Não é questionar por questionar para mostrar que o outro está errado, mas questionar para fortalecer a sua fé. Fé nós já temos, né? A gente tem uma convicção espiritual, mas muitas vezes quando você vai dialogar com alguém que deseja conhecer mais do espiritismo, você não tem esse lado racional bem feito, você não sabe apresentar nem os fatos a essa pessoa, né? Então, acho que no nosso movimento é preciso dar um pouco mais de atenção ao lado de ciência, de pensamento, para que a gente fique seguro e possa dialogar com qualquer tipo de pessoa. Eu assim, é dito que as duas asas são a sabedoria e o amor. Isso. Que vai alçar e fazer com que a gente, espírito imortal, possa alçar, né, voos. Mas quem tem o amor está sempre na frente de quem tem a sabedoria, né? Então, a gente fazendo aí uma comparação do movimento espírita europeu com o brasileiro, por exemplo, onde que o espiritismo ele não tem uma como é que se diz, meu Deus? Ele não tem uma pátria, né? Ele não tem uma nação, sim, né? Não tem um povo assim. Não tem. De onde foi que ele nasceu? Como por aqui ou ali? Isso. Mas ele tem, claro, teve uma concentração maior pelo trabalho de Kardec, né? Enfim, na França, em Lyon e tal. Mas hoje, para a gente verificar, quem está resgatando o povo europeu para a parte da doutrina espírita, chamada de para a doutrina espírita, é a questão científica, né? A questão mesmo da comunicação através dos equipamentos, né? A transcomunicação. Por quê? Pelo ceticismo mesmo que foi criado. Então é preciso que a ciência se desenvolva ao ponto de demonstrar a existência disto ou daquilo espiritualmente falando. Até nos Estados Unidos, que também, por estarem ali, né, foram colonizados pelos britânicos, tem o mesmo espírito de ceticismo deles, né? Lá é muito forte o lado de efeito físico, justamente para chamar a atenção para isso, né? Então, assim, eu acho que o povo brasileiro, ele nesse sentido, ele está na frente, porque a parte mais, assim, talvez a parte mais difícil que a gente percebe nos outros povos, mais adiantados, inclusive, né, em termos materiais, né, falando, é essa parte da questão da amorosidade, do amor, da fé, né, de você acreditar, inclusive, em algo que você não tem como explicar, né? Porque o Espiritismo veio demonstrar que o sobrenatural não existe, né? Porque os próprios espíritos, tudo faz parte da natureza. Então tudo está em a natureza e não além da natureza. Sim, né? Mas numa visão nossa, acreditávamos que isso era sobrenatural, né? E isso até me lembrou agora aquela questão tanto de Copérnico como de Galileu, né? Estou trazendo um exemplo
dessa falta de união entre a ciência e a religião, que um teve que negar, digamos assim, né, perante o tribunal da igreja, que a Terra não era o centro. Né? Então, só voltando àquela questão nossa, então o Espiritismo está sempre de mãos dadas. Isso é muito importante para quem acompanha a doutrina espírita, né? Para que ninguém tenha jamais receio de repente a ciência falar uma coisa que de repente está contradizendo aqui. Nós não devemos ter nenhum receio disso e acompanhar a ciência agora, tendo cuidado para saber se de repente também não é uma má interpretação nossa em relação ao que o codificador quis dizer. Ou então, assim, se é um cientista que, né, pode ser muito conceituado, mas será que ele está fazendo a ciência, como você bem colocou, né? Às vezes o que ele faz e chama de ciência não é ciência, já é outra discussão. E será que aquilo também é ciência, né? Para a gente também não achar que fulano descobriu isso, provou que Deus não existe, como tem umas teorias aí. O cientista tal provou que Deus não existe. Que cientista é esse? Que provas são essas? Né? Tem que ter também esse cuidado para não aceitar tudo que é de alguém que tem um PhD. O que move, qual a intenção, né, dessa pessoa, exatamente. Questão moral, enfim, aí tem toda uma... Com certeza. É interessante sobre a questão mediúnica. Eu vou pedir para o pessoal da técnica só me avisar depois, quando estiver próximo, nós terminarmos. Interessante essa questão que o João falou em relação a nossa necessidade também de ter essa autocrítica saudável, obviamente, em relação ao espiritismo aqui no Brasil, né? Até para que a gente possa aprimorar, né? E interessante que eu estava agora há pouco tempo falando com o Valdo Lima. Espero em breve tê-lo aqui no Evangelho conosco também. E ele comentava que em relação à mediunidade, é muito difícil você encontrar um médium que tenha assim, um poder de filtragem, né, que consiga transmitir realmente mensagens dos espíritos de uma maneira fiel. Assim. Na verdade, ele não pode nem filtrar, né? Deixar passar realmente de forma mais pura possível, né? Exatamente. E como por exemplo o Chico Xavier, né? Ele citou o Chico como um exemplo quase que único, né? E a gente se depara diariamente com várias obras, né? A produção aqui espiritual mediúnica no Brasil é uma das maiores no mundo, né? Nós temos também nos Estados Unidos e em outros locais também mensagens psicografadas, até porque a mediunidade existe em todo local, né? Até por isso que você estava falando, Paulo, que o despertar lá, principalmente na Europa, está sendo por esse lado, de estudar a mediunidade, né? Porque ele é um fenômeno que acontece independente da nossa vontade. Agora, só corroborando o que o João falou, na questão nossa aqui, eu lembro que, se eu não me engano, mas o Geraldo Campetti, que é diretor da FEB, o vice-presidente, agora não sei bem o cargo, mas ligado à questão da editorial da FEB, ele cita que de 10 obras que chegam para serem publicadas, 9 voltam assim, com certas perguntas, algumas indagações, para que você possa verificar realmente a fidelidade em relação às questões doutrinárias. Né? Então, isso é uma questão importante, ter critério de avaliação do que está se lendo. E aí remete a gente à codificação. Né? Remete à codificação no sentido amplo, não realmente restrito ao Evangelho do Espiritismo, que é a obra mais lida vamos dizer, do Pentateuco kardeciano, né, que a gente cita, mas de ler toda a literatura da codificação, para que você tenha a base suficiente de até ter critério, avaliação crítica das obras que são lançadas aí todos os dias, praticamente. Né? Que a nossa produção mediúnica no Brasil, ele é uma produção incrível. Né? E isso aí me faz só me remeter a uma questão da própria codificação, é que se a gente pega lá os 4 livros do Livro dos Espíritos, né, ele tem 4 partes, cada um é desenvolvido com os outros livros da codificação. E
a gente vai pegar a primeira parte do livro, é exatamente que tem relação com o último livro da codificação, que é o livro A Gênese, que é o livro mais científico, né, vamos chamar assim, mais científico da obra da codificação. Sim, exatamente. Daí a gente verificar a necessidade do desenvolvimento da ciência, até mesmo para que você pudesse fazer certas colocações, conforme Kardec foi orientado pelos espíritos superiores, né? E mesmo em A Gênese tem conceitos que os espíritos apresentam lá e Kardec desenvolve, que mudaram a nomenclatura nos dias de hoje, mas falam da mesma coisa, né? Porque a ciência mudou, né, de lá para cá, e aí a gente vê um conceito diferente lá na Gênese e pensa, aqui os espíritos erraram, né? Mas aí é uma questão de mudança do nome ou de uma adaptação. Por exemplo, lá se falava em abiogênese, que era uma teoria que era considerada na época como uma teoria possivelmente válida. Hoje a gente viu que não faz sentido a biogênese, né? Mas aí a gente tem que ter esse critério, novamente voltando àquela questão da doutrina, que é algo que vai acompanhando a evolução da ciência, né? E fazendo essa junção com a mensagem religiosa de amor, de modificação, de reforma, né? Então, só para um trecho aqui, já que a gente está falando de autocrítica, de análise da lógica dos textos, tem um trecho aqui interessante nessa nossa tradução, lá no 3º parágrafo, onde ele vai dizer assim: mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentando resistir-lhe, em vez de o acompanharem. Eu fui atrás desse as esmaga, que eu achei uma palavra assim muito forte. Kardec, obviamente, o próprio Jesus também utilizam palavras muito fortes, que se a gente levar ao pé da letra, não fazem sentido algum, né? O sentido vira algo violento. Mas eu fui pesquisar, essa palavra também tem um sentido de sobrescrever. Eu não lembro qual é exatamente a palavrinha nesse trecho, mas ele pode ser ou esmagar ou sobrescrever. Pode ser que faça mais sentido sobrescrever, ou então... A gente pode considerar talvez aí que não é esmagar a pessoa, mas esmagar aquela convicção, aquela ideia ultrapassada que ela tentava ainda defender, né? Ela é esmagada nesse sentido, né? No sentido simbólico da coisa, que não tem mais... Por exemplo, voltando àquela questão da Terra, o centro do universo, né? Chegou um ponto em que não tinha mais como você defender essa ideia. A igreja mantém, não, a gente mantém, é ridículo até isso. Isso, você vai entender. Até assim, um ponto a considerar a evolução da igreja nesses últimos tempos, né? Especialmente com o Papa Francisco, que a gente tem aí umas colocações muito mais coerentes com a própria ciência, né, que a igreja vem se aproximando. Isso é um ponto mais do que positivo, né? E falar uma coisa e terminei esquecendo. Você está falando questão de esmagar, foi da palavra esmagar, né? Palavras fortes. Tem coisas realmente, como você disse, que hoje elas foram esmagadas no sentido simbólico, né? Por exemplo, a gente falou em abiogênese aqui. Para quem não lembra, a abiogênese era, você pegava, fazia como uma receita de bolo. Era uma das teorias para o surgimento da vida. Então você pegava uma camisa suada com um pouco de comida, e aí naquele momento ali você fechava num local, surgiam ratos. Geração espontânea. Geração espontânea, ou abiogênese. Isso hoje em dia não faz sentido nenhum, né? Porque a gente já superou. Então, nesse sentido de sobrescrever, de simbólico, isso já é ultrapassado, né? Sim. Ele fala no final sobre as consequências que a gente vai ter nas relações sociais, né? Em termos práticos, quando essa aliança for consolidada. Primeiro dentro de cada um de nós, porque não é você esperar que a Universidade Federal ou, né, o Conselho Internacional dos Cientistas faça um pronunciamento dizendo agora nós estamos aliados com a religião. Isso é uma coisa de fora, né? Ou então o Papa Francisco declarar
que a igreja agora seguirá as mais recentes descobertas da ciência e tudo mais. Os cristãos podem... Olha, que interessante, mas se você dentro, né, em você mesmo, não fizesse essa conciliação, não adianta vir um decreto de fora dizendo que está conciliado, né? Então é um processo interno nosso. Quando isso se conciliar, Kardec diz, né, as revoluções sociais serão inevitáveis e ninguém terá força para se opor porque estão nos propósitos de Deus e da lei do progresso, né? Então nós assim, entendemos no Espiritismo que tudo segue uma marcha. É mais uma palavra também que vem dos judeus, né, de Jesus. E esse progresso é incessante. Tem outra passagem que eu não sei se é Kardec ou Leon Denis que fala, que tem um termo parecido com esmagar. Eles vão ser arrastados, né? Vai ser arrastado pela lei do progresso. E quem não se sintonizar ou não estiver disposto a se modificar, vai ficar para trás e cair no ostracismo, porque aquilo que é evidente vai ser do domínio comum, para que a própria humanidade consiga chegar em estágios mais avançados de evolução, né? Então o planeta evolui. Exatamente, para o planeta tem que ser o planejamento espiritual. Se a gente não acompanha esse planejamento, nós iremos ser deslocados, né, para aquilo que for compatível com a nossa própria consciência. Então a prática realmente social vai mudar quando essas duas forças forem uma só, na verdade, dentro da gente, né? Não dividir mais cérebro e coração, mas os dois funcionarem ali em harmonia. Agora, eu acho que vale a pena também a gente frisar que essa aliança da ciência e da religião não é de uma religião especificamente, né, de uma instituição, né? Mas é esse mundo moral, como ele cita aqui. Perfeito. A questão que está além da matéria, né? Então existe uma lei também imutável, assim como as leis da matéria, que estão no universo morais, né? E que tem uma relação dessas leis morais ou leis espirituais com a matéria, com o mundo corpóreo, onde hoje nós estamos, né? Então essa compreensão é que vai fazer com que, inclusive, a gente comece a compreender melhor o sentido da vida, né? Por exemplo, como acreditar num Deus bom e justo desconsiderando a reencarnação? Perfeito. Não tem como você ter você conseguir alinhar, né? Você teria Deus como sendo um ser dos mais terríveis do universo, pela brincadeira com que ele estaria fazendo com um grande número, né, de pessoas na humanidade. Ou do ponto de vista do materialista, como é que ele vai entender uma justiça se ele vê pessoas aqui na Terra fazendo maldades, manos e desmanos, e não tem punição nenhuma para elas, se não tiver um além que tem uma justiça divina? Como é que se explica isso, né? Ele fica naquela insatisfação. Fulano faz tudo isso e eu não vejo compensação nenhuma em termos de justiça, se você não apelar para uma instância espiritual, né? Dos dois lados você tem ali aquela insatisfação. Então, por isso que o Espiritismo, nesse caso, ele vem ser exatamente uma chave de esclarecimento, ou uma ponte entre essas duas forças, né, para fazer a conciliação. Quer dizer, todas elas pertencem a uma mesma origem, né? Elas estão coerentes. O que falta é a gente começar a abrir mão dos nossos pontos de vista exclusivistas, né, que é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E temos que combater isso para a gente começar então a ver que existem outros pontos de vista, inclusive que vêm ao encontro, vêm até saciar mesmo a nossa sede de esclarecimento, né, de verdade e tal, né? Então acho que a doutrina espírita ela tem uma contribuição fantástica nesse sentido, porque a partir daí sim, aí a gente vai ter uma mudança nas relações sociais. Eu até lembro de uma palestra de Haroldo que ele dizia assim: se a pessoa soubesse, e o saber é a convicção concreta de que a reencarnação existe, antes dele matar, antes dele roubar, antes de prejudicar quem quer que seja, pensaria mais de uma vez, né? Então é nesse sentido que a gente vai mudando nosso comportamento, né, na existência, a partir dessa ferramenta incrível que é a doutrina espírita. Uma coisa é você dizer que acredita, outra coisa é ter convicção, sim, né? Porque você interioriza mesmo. Isso é o que nos falta, esse é o cerne da questão. Só para eu encerrar eu lembro que uma palestra de Divaldo Franco sobre reencarnação, que ele dizia o seguinte: quando você
acontece uma coisa com você, e aí você pergunta, meu Deus, por que comigo? Se você não acredita na reencarnação, né? Você diz que acredita, a convicção não está em você, né? Isso é... Vamos encerrar então nosso evangelho. Só para encerrar, não posso deixar de falar toda vez que a gente comenta sobre ciência, religião, fé e razão. Eu gosto de citar um padre que, apesar de ser muito fiel aos princípios da igreja, também era um grande cientista. Se chamava Teilhard de Chardin. Ele dizia que tudo que sobe converge em algum ponto, né? Então, em algum momento nós vamos conseguir conciliar ciência e religião, fé e razão, e não vão ser mais coisas opostas, né? Como a própria doutrina vem nos ensinar. João, você quer fazer mais algum comentário? Não, acho que assim, resgatando aquela fala, né? Cabe a cada um de nós, considerando assim, nós somos já espíritas, perceber o que nos falta ainda desenvolver para que esse equilíbrio esteja bem harmonizado, né? Se é o lado de ciência ou se é o lado do sentimento, né? Cada um de nós se trabalhar em um desses aspectos para que as asas estejam planas e a gente consiga alçar os voos da evolução. Ótimo. Então, pessoal, a gente vai encerrando o Evangelho agora. Muito feliz de poder compartilhar desse momento com vocês, nesse primeiro Evangelho do ano de 2015. E continuamos na próxima semana, programação normalmente. Esperamos que você tenha aí, daqui para frente, utilizando o livro, pegue o livro, coloque a água frutificada como nós colocamos aqui. Logo após a gente fazer a prece, a gente vai, né, tomar a aguinha frutificada. Vamos pedir ao Paulo para fazer a nossa prece, justamente mentalizando também para que a gente tenha essa harmonia, tanto emocional, mental, espiritual, como física também, através dos nossos mentores agora frutificando a água. Então vamos lá, vamos orar. Querido amigo Jesus, mais uma vez só temos a te agradecer pelas oportunidades. Que possamos, Senhor, neste ano que se inicia, ano de 2015, que tenhamos força de vontade suficiente para nos modificarmos interiormente, Senhor. Que possamos melhorar a nossa conduta, as nossas virtudes, especialmente dentro dos nossos lares, exercitando a paciência, a tolerância, a abnegação diante dos nossos entes queridos que convivem conosco sob o mesmo teto. Que o teu amor, Senhor, as tuas orientações através da doutrina espírita e de tantas outras crenças possa tocar os nossos corações a fim de caminharmos juntos para um mundo de regeneração. Que os bons espíritos aqui presentes possam fluidificar esta água para que possamos ser beneficiados, Senhor, dessas energias salutares. Muito obrigado por tudo. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então nós encerramos o Evangelho. Só mais um recado para você. Você que quer fazer o Evangelho na sua casa, né? Nossa intenção é passar essa mensagem para que vocês também, né, possam criar esse hábito. E alguma pessoa pode dizer assim: eu moro sozinha e Jesus disse que quando duas ou mais pessoas, né? Mas quem disse que você está sozinho, né? Jesus não disse duas ou mais pessoas encarnadas, né? Exatamente. Então, quando a gente se propõe a fazer um Evangelho em casa, com certeza a gente está muito bem acompanhado. Então, vamos pensar nessa ideia. Até o próximo Evangelho. Um grande abraço.